uma boa tarde para quem é de tarde, uma boa noite para quem é de noite, um bom dia para quem é de dia. Esse vídeo está sendo gravado no domingo, 9 de junho, na tarde de domingo. Eu estou tentando fazer uma série de 15 minutos de vídeo, onde eu estou tentando fazer um apanhado das magistraturas, dos chefes de executivo, das composições camarais de Londrina e região, Câmara de Vereadores, composição camaral. Nos últimos 20 anos tem sido um autêntico e genuíno desastre. A gente não monta uma Câmara com uma formação minimamente satisfatória. Se a gente for passar tudo o que aconteceu dos anos 2000 para cá, o que a gente vai ter? Londrina, a região de Londrina, Londrina e a micro-região. O que é a região metropolitana de Londrina? Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã, Jataizinho, Florestópolis. Eu me esqueci de uma cidade próxima a Florestópolis. Mas é a micro-região de Londrina. Você chega 60 quilômetros antes, vindo de Curitiba para cá, você pinça 60 quilômetros antes. 30 quilômetros depois de Londrina, você tira. Se você pinçar essa região, a gente está com atraso, uma defasagem de 40, 50 anos na administração. Londrina, Londrina está para o londrinense como o Maranhão está para o maranhense. A família do Sarney é a oligarquia que manda no Maranhão, o Sarneyquistão. Londrina está da mesma maneira. Eu não tenho nada contra o Marcelo Bellinati. O que é não ter nada contra um político? Ele é pai de família, ele merece respeito como todo mundo, até os nossos inimigos merecem o nosso respeito. Desconfie de pessoas que não te respeitam, desconfie de pessoas que dizem que respeito é opcional. Respeito não, respeito dentro de casa é obrigação de trabalho, é obediência. Não é um favor. Não tem nada contra o Marcelo. Marcelo é pai de família, Marcelo tem pai, Marcelo tem mãe. Eu não sei se são vivos os pais, o pai e a mãe do Marcelo. Tem filhos, tem família. Gosta de ver televisão como todo mundo, chegar em casa e poder assistir o Paraná TV. Gosta de acompanhar o Londrina, o Corinthians, o Grêmio, o Flamengo. É um ser humano como outro qualquer. Mas politicamente falando, Londrina estar para o londrinense como o Maranhão está para o maranhense, ela faz referência direta à administração da família Bellinati. O Bellinati-quistão, talvez. Nós estamos com defasagem de 30, 40, 50 anos na região de Londrina, na região metropolitana de Londrina e na micro-região ao redor. Eu acho nesse momento que a esquerda ela deveria se unir em apoio à candidata Isabel, para que nós tenhamos a possibilidade de, com um bom relacionamento com o governo federal, usufruir de propostas e emendas que tratem do atraso histórico que eu estou atribuindo às gestões do Marcelo Bellinati. Eu sou médico, eu sei como fazer. Estava na propaganda, não estava? Sempre as mesmas coisas. Quem é londrinense, a gente acaba desenvolvendo uma paixão por essa cidade. A gente acaba desenvolvendo uma paixão por essa cidade. Não tem como a gente se desvincular dela. As demandas históricas de Londrina, elas estão sempre abertas. São a mesma demanda, as mesmas demandas. Uma administração insatisfatória e insuficiente do PAI, uma administração insatisfatória e insuficiente da UPA, atendimento de má qualidade, atendimento de baixa qualidade, fila. Sempre as mesmas demandas abertas. A prefeitura a prefeitura não tem sido atenciosa com os empresários e os comerciantes da cidade. As demandas estão sempre abertas, estão abertas ad infinitum, elas nunca fecham. E parece que, assim, as pessoas, ninguém é perfeito, não é falar sobre perfeição, ninguém é. Mas é sobre manter sempre as mesmas demandas abertas, é não dar atenção, é um descaso. É um descaso com o pequeno comerciante, é um descaso com o feirante, é um descaso com o pequeno empresário.
Essas demandas, por exemplo, elas poderiam ser resolvidas ou encaminhadas para resolução com uma nova secretaria, uma nova pasta, a pasta da microeconomia. Épocas difíceis dependem de uma administração, são épocas de excepcionalidade. Épocas de excepcionalidade dependem de administrações excepcionais, de medidas excepcionais. Nós temos a flexibilização quantitativa da economia, nós temos as técnicas tradicionais, convencionais, e a época saindo do Covid, que praticamente interrompeu a produção do mundo, ficou no mínimo possível. A gente vê que o Covid ela interrompeu a produção no mundo pela emissão de carbono, pela taxa de emissão de carbono. Então foram economias ao redor do mundo que foram a zero. 1,5% de aumento de algo que foi praticamente zero. 0,05% de aumento, 0,8% de aumento de uma economia que chegou a praticamente zero. Bares, restaurantes fechados, hoje sob nova administração. Nós precisamos de medidas excepcionais. Quem sabe uma das medidas excepcionais que possa atender às demandas do atraso histórico no atendimento a feirantes, comerciantes, pequenos empresários de Londrina, seja criar a pasta da microeconomia. Em época de estagnação, de crédito com juros altíssimos, a população volta para a microeconomia. A economia de subsistência familiar, para pagar a conta. Para pagar a conta. Água, luz, aluguel, mercado, combustível e matéria-prima para poder produzir e chegar no próximo mês. Então, é um atraso muito grande. É um descaso ter sempre as mesmas demandas abertas. O que seria do Marcelo Bellinati sem a esquerda humilde, sem o voto dos católicos e dos evangélicos humildes? Mas chega na administração, quem sabe o que está acontecendo na CMTU da administração do Marcelo? Quem tem ideia do que seja isso? O Fórum de São Paulo foi um fórum de união de esquerda. Das lideranças de esquerda. Mas, infelizmente, o Fórum de São Paulo para o paranaense não foi bom, não é positivo. Coloca o voto na urna de São Paulo e retira na urna do Paraná, porque o Paraná se transformou numa dependência administrativa de gestores de segunda e terceira linha de São Paulo. Gestor bom fica em São Paulo, não vem para cá. Gestor bom fica em São Paulo, não vem para cá. O interior do estado, as empresas públicas, 50% dos trabalhadores das empresas públicas, de uma empresa pública, vem de São Paulo. Aonde estão os paranaenses nessa equação? Não estão. E nas empresas públicas, essa importação da segunda, terceira linha de gestão do estado de São Paulo, numa administração que está 20, 30, 40 anos de defasagem, é muito mal, é muito ruim. O maior capital intelectual que nós temos é da esquerda. Por que não utilizar o capital intelectual da esquerda na reconstrução? Isso está havendo uma cessão de território e na contabilidade de votos e de urnas, que é onde um põe e outro tira. Você vai na igreja católica, coloca uma nota de 20, tira uma de 50. Ou você chega dentro de uma igreja, de uma agremiação, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa. 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás, formação de panelinha. Você chega numa igreja, o pastor, o padre não te deixa confortável, não te faz fazer participar da comunidade. Tem as pastorais, tem os grupos, tem as células. Tem os pastorais, tem os grupos, tem as células, mas não há aquela integração, não tem aquela panelinha de novo.
Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A administração da prefeitura, do executivo de Londrina tem sido assim. E a composição camaral sempre com pessoas que não têm o que contribuir. Um número muito grande de pessoas que a gente não sabe o que está fazendo lá. A Jessicão com o seu taco de beisebol vai proteger sua família com violência, com taco de beisebol, Jessicão? Você acha que isso é contribuição? Transformar a Câmara de Vereadores de Londrina num espetáculo circense, de baixíssimo rendimento, de pouco ou nenhum rendimento. A direita está aí. A população mais pobre, mais humilde que votou no Ratinho foi traída. Agora a terceirização da administração do colégio. Se eu fosse falar sobre a política de privatização, tem coisa que muita gente não sabe. Essa política de privação vem dos ultra-ricos ocidentais. Eles estão partilhando e fatiando o Estado entre eles, e quem está ficando fora da partilha do Estado é a população mais humilde e carente. Eu sou médico, eu sei como faz. Na propaganda do Marcelo. Tem um médico numa cidade pequena, terceirizado, o médico ganha 10 mil, o terceirizado ganha 10 mil também. A parceria público-privada nos pedágios não está funcionando. Preço altíssimo. A venda de um trecho foi pago um valor, foi recebido um valor. Além do valor pago e recebido, teve todo o valor girado pelas pessoas que pagaram o pedágio. E em 2018 a 2019, 750 milhões em contrato fraudulento. Que a privatização vai ser a solução. Eu poderia ficar uma hora. Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre a origem do Estado, as evoluções pela qual o Estado passou, para que vocês possam entender e participar, atender das leis de progresso e evolução, sem delegar para outra pessoa. O que é democracia participativa? Se a população não sabe o que é, como que ela vai participar? Aí a gente tem todo tipo, desesperançado, nunca vai mudar. Aqueles que não querem fazer parte. Todo mundo pode opinar, todo mundo tem o direito de ter uma opinião. Mas ter uma opinião sem estudar, sem saber como funciona, é difícil. O Ratinho foi o pior governador que nós tivemos na história contemporânea do Estado. E agora a gente está importando a Maria Tereza da cidade de Ourinhos. Qual é o motivo de trazer a segunda, terceira linha de administradores do Estado de São Paulo? Transformar não só as empresas públicas, mas transformar as administrações municipais numa dependência da segunda, terceira linha de administradores. Eu trabalhei em São Paulo com a primeira linha e eu sei qual é a primeira linha, a segunda e a terceira. A primeira linha não vem para cá, a primeira linha fica lá. Nós temos todas esses pontos para trabalhar. Na história recente de Londrina, recente 20, 30, 40 anos, um atraso histórico das mesmas demandas que poderiam começar a ser atendidas ou ter um encaminhamento de resolução, por exemplo, como a pasta da microeconomia, de apoio a feirantes, comerciantes e microempresários que estão sempre tendo as demandas negadas. Administração do PAI, do UPA, atendimento de baixa qualidade, longa fila de espera, demanda muito grande para a quantidade de trabalhadores. Eu acredito que nós devamos apoiar a candidata Isabel, que Londrina nem o Paraná precisam ser transformados numa dependência administrativa do Estado de São Paulo. Nós temos administradores muito bons. O maior capital intelectual que nós temos é de esquerda. E eu acho que nós devíamos nos unir e dar uma oportunidade à Isabel, nós, com pequenos comerciantes, feirantes, empresários, dar uma oportunidade para a Isabel e participar junto com ela da administração de Londrina, nessa demanda histórica. Se a candidata vier a ser eleita e fizer uma boa parceria com o governo federal, nós temos indicadores de economia para serem mudados em relação à região de... Você pensa, 60 quilômetros antes de Londrina, 30 quilômetros depois, o Paraná deixou de existir. Não é o Paraná. Começa a ser o Paraná em Arapongas,
Marialva, Mandaguari, Umuarama, Campo Mourão. Você vê os indicadores financeiros dessas regiões são muito maiores do que a Londrina tem feito, do que o londrinense tem feito. Eu acho que é hora da gente mudar, não tenho nada contra o Marcelo, mas atribuo o atraso histórico que Londrina e a região de Londrina, tem a sua administração, e dar uma oportunidade à candidata Isabel seria poder usufruir de uma administração melhor com o governo federal e com outros grupos de trabalho que tenham interesse em tirar esse atraso histórico. Tirar atraso histórico significa rendimento, significa investimento, significa retorno. Nós estamos a 500 quilômetros do Porto de Paranaguá, nós estamos a 600 quilômetros de São Paulo. Alguns poucos quilômetros do Porto de Itajaí. Se nós, londrinenses de coração, nos unirmos nessa eleição, a gente pode começar a trabalhar contra o atraso histórico, mas para isso a gente precisa se unir. Se a gente mantém sempre a mesma família, na administração da mesma família, nós vamos ter sempre os mesmos defeitos, sempre as mesmas dificuldades. Se tudo der certo, essa semana eu estou indo conversar com a candidata Isabel para procurar apoio para os feirantes de Londrina. Feirante é microeconomia. Isso é uma coisa que a prefeitura tem que fazer. Meu pai era feirante em Cascavel e eu tenho assim várias formações camarais em Londrina e em Cascavel que estão ali para legislar de maneira perversa. Eu nunca vou me esquecer do meu pai anotando num caderno, ouvindo Paraná TV, lei perversa, vindo da Câmara de Vereadores. Se a gente não aprende a montar uma Câmara de Vereadores de maneira minimamente satisfatória, com pessoas que a gente não sabe por que estão ali, como a Jessicão, respeito, mas é minha opinião em relação ao teu trabalho, a permanência a tua estada na casa. Nós londrinenses perdemos muito. Por que as mesmas demandas estão sempre abertas, Jessicão? Por que as mesmas demandas estão sempre abertas? Você vai defender sua família com taco de beisebol? É isso que você quer dentro da casa do seu eleitor e para a vida de todo mundo ao redor? Sempre as mesmas demandas. Então, nós temos um setor na economia de Londrina, que são os feirantes, eles são negligenciados pela prefeitura. Nós não tivemos uma única medida minimamente satisfatória, nós não tivemos medida nenhuma de apoio a essas famílias, a microeconomia dessas famílias. Época de estagnação. As pessoas voltam para a microeconomia. E talvez essa pasta, a pasta da Secretaria da Microeconomia em Londrina, comece a cuidar, a encaminhar isso. Um governo não é feito só com o chefe do executivo, é feito com chefe de secretarias, é feito com diretores, é feito com a população, é feito com os comerciantes, com os pequenos empresários. E eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade para a candidata Isabel, na medida em que ela esteja disposta a nos ouvir e a trabalhar aquilo que está... Essas demandas que estão abertas, estão sempre abertas. O Marcelo pode ser uma boa pessoa, mas tem falhado nesse sentido. Um bom domingo a todos vocês, um bom dia para quem é de dia, uma boa tarde para quem é de tarde e uma boa noite para quem é de noite. Esse vídeo foi gravado no domingo, na tarde de domingo de 9 de junho, e eu espero que nós da esquerda londrinense possamos nos unir para numa gestão participativa, numa democracia participativa, podemos trabalhar o atraso histórico de Londrina e da região municipal de Londrina, juntos e apoiando a candidata Isabel.